vamos ficar aqui consigo. Esta é a nossa semana de estreia. Espero que se habitue a passar as suas tardes connosco. E, como ouviu, há sempre uma via aberta para a sua participação. Há um telefone que pode utilizar imediatamente, 217242040, para entrar, para estar aqui ao nosso lado nas nossas conversas. E agora preparamos-nos para nós próprios conhecermos e darmos a conhecer alguém que, se calhar, muitos já conhecerão, outros nem por isso, mas aqueles que estão ligados de uma forma ou de outra à astrologia, certamente que conhecem o nome de que vamos falar a seguir. Maria Flávia de Monsaraz, muito boa tarde. Boa tarde. Andámos os dois aqui a decidir como é que havíamos de apresentá-la, porque normalmente diz-se Susana da Mata, apresentadora de televisão, Flávia Monsaraz, escultora, filósofa, pensadora, astróloga. O que é que nós podíamos escolher? Eu acho que me devia chamar Maria Flávia, que é o que eu peço às pessoas que me chamem, que é o mais simples. Eu sou realmente escultora, sou formada em Belas Artes e faço astrologia há 32 anos. Portanto, é mais... Se me chamar Maria Flávia é mais simpático. E Maria Flávia, sim. ficamos assim conversados sobre esta matéria. Mas a astrologia vai ser o pano de fundo da nossa conversa. Sim. Talvez deixemos a escultura para outras alturas. Pois. Mas estamos a falar com alguém, como acabou de dizer, que está ligado à astrologia há muito tempo. Sim. E fez com que muita gente em Portugal hoje esteja ligada à astrologia, porque já há alguns anos, em 87, se a memória não está errada, que criou em Portugal o Centro Português de Astrologia, Exatamente. o que fez com que outros levassem mais longe a astrologia, não é? O que é que a fez criar esse centro? Foi a necessidade de ensinar aquilo que eu sabia e que eu achava que era importante as pessoas aprenderem, no sentido de terem uma nova consciência do que é a nossa relação com a vida e com o universo e com as forças vivas do universo. Nós vivemos num tempo muito materialista e muito redutor e muito perdido de ensinamentos antigos que ensinaram os homens através de todos os tempos. Nós temos uma ligação com o divino e uma ligação com o universo e com as leis e com a ordem desse mesmo universo. E eu, ao perceber isso, através da astrologia, senti necessidade de formar pessoas para que elas pudessem também depois ensinar isso. E está a começar a acontecer, o que me dá muito prazer. Eu estou a ouvi-la aqui e já tive a oportunidade de ver um pouco de um trabalho seu que daqui a pouco também iremos mostrar lá para casa, e a sensação que tive é que a Maria Flávia tem a necessidade de abrir os olhos a todos nós um pouco relativamente aos tempos que corremos e passamos. Digamos que o tema astrológico, o nosso tema de nascimento, indica-nos o tipo de energias que nós trazemos para a vida, o tipo de conflitos que nós trazemos e, ao mesmo tempo, as nossas potencialidades. Eu, através do meu tema, percebi que eu tinha como destino assumir um dia esta responsabilidade, que é ensinar e ensinar aquilo em que eu acredito e que levei muitos anos a acreditar, quer dizer, muitos anos à procura até acreditar. As pessoas lá em casa estão a perguntar, mas como é que esta senhora que está nesta área há 32 anos e nós ainda não ouvimos falar, ainda não ouvimos a anunciar em nenhuma linha telefónica, não ouvimos a fazer publicidade. A Maria Flávia é avessa, digamos assim, a essas técnicas de marketing? Tenho, digamos, um princípio que eu sempre usei comigo, é que eu não faço nenhum esforço para ir a lado nenhum e acho que quando é a altura de aparecer e quando é a altura, porque eu acredito que nós somos regidos por dimensões superiores, de eu ter que intervir ou trazer alguma informação que a vida proporciona para que isso aconteça, e tem sido rigorosamente assim sempre. Mas quer dizer, não acredita que se possa falar sobre astrologia ao telefone, num minuto, numa chamada com valor acrescentado? Não, acho que isso tudo é uma fantasia, é um equívoco e vai explorar... A astrologia em massa, a astrologia massificada... Vai explorar a ilusão das pessoas e as expectativas das pessoas, e sempre que se criam expectativas e ilusões, vêm forçosamente desilusões a seguir, não é? Portanto, não é por aí. O espaço de que falávamos há pouco, o tal local de onde ensina, é o Quiron. Sim, o Quiron, sim. Quiron. Já agora, para aprendermos mais um pouco hoje, Quiron significa? Quiron é um planetoide, é um planeta pequenino, que tem a sua órbita à roda do Sol, entre a órbita de Saturno e a órbita de Urano. E Urano representa
a mente superior representa a inteligência que rege o universo e que nos chama para o futuro. É o planeta que nos ensina a ser livres, que em nós estimula o impulso para a liberdade e para a mudança e para a transformação. E Saturno é a energia que em nós acumula a experiência do passado e nos ensina a ganhar a experiência de vida e nos estrutura para aprendermos com as experiências do dia-a-dia. Portanto, Saturno simboliza o passado, Urano simboliza o apelo de futuro. E Quiron é um planetóide que está entre os dois e que simboliza a síntese do passado e do futuro, ou seja, simboliza o tempo presente. Há quem diga, quem conhece esse espaço, que é muito bonito. Nós, se calhar, um dia destes, por aquilo que nos têm dito, ainda somos bem capazes de aparecer por lá para conhecer esse... Tenho muito gosto, o Quiron está aberto a toda a gente que tenha prazer em lá ir e Muito vontade obrigado de ir lá convite. buscar alguma informação. Obrigado. De que forma é que eu, que afinal num universo sou uma coisinha tão pequenina, posso ser influenciada Pequenina? precisamente muito pequenina, num universo e nesta proporção, vamos ficar-nos por esta proporção, posso ser influenciada por coisas que estão tão distantes, aparentemente pelo menos de mim? Não é tanto uma questão de influência como de sincronicidade. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o universo é organizado em sistemas, dentro de sistemas, dentro de sistemas. Há um físico que é o Fritjof Capra, um físico ligado aos movimentos da nova era, que ensina que o universo é sistémico e esses sistemas são abertos. É um todo composto de partes, um sistema que caminha de um passado para um futuro em expansão. Portanto, está inacabado. E esses sistemas funcionam de maneira em que estão todos uns, desde o microcosmos ao macrocosmos, todos relacionados, não é? Eu costumo dar aquela imagem das bonecas russas, que estão todas umas dentro das outras. Sim, não? sim, não sei. E que repetem o mesmo desenho, só que no caso das bonecas elas são estáticas e nos sistemas do universo são abertos e são dinâmicos. Portanto, nós somos um microsistema dentro de um macrosistema. E como há uma lei, que é a lei da correspondência, acontece que quando há um jogo de forças num sistema maior, que neste caso é o nosso sistema solar, portanto os planetas fazem determinadas tensões, esse jogo de forças repete-se rigorosamente dentro de cada um de nós, que somos um sistema menor, pela tal lei da correspondência. Mas vai influenciar-nos de que forma? Nos caminhos que iremos tomar, no nosso comportamento, na nossa personalidade? Eu diria quase que não é uma influência, é uma sincronicidade, ou seja, quando se passa um jogo de forças de uma determinada tensão, eu sei que e se eu souber descodificar essa tensão, a astrologia ensina o que é que isso significa, por exemplo, sei lá, uma quadratura de Saturno com Vênus. Vênus é o nosso potencial amoroso, Saturno é o tempo, uma quadratura, nós vamos ter uma crise amorosa, vamos nos sentir sozinhos, mal amados, descompensados, etc. Portanto, quando há essa quadratura no céu, eu posso saber que eu vou passar um bocado difícil, que na minha vida, tudo o que sejam relações humanas, relações amorosas, vão passar por uma crise e eu vou ter que fazer uma autocrítica, que me interrogar e perguntar porque é que eu me sinto tão mal amada. Será que eu também soube amar ou não? Será que eu vivi nos últimos anos de uma maneira correta e capaz de comunicar de outra maneira com os outros? Percebe? São coisas desse tipo. Há cerca de ano e meio achou, como há pouco disse, que era a altura certa para abrir um pouco, para aparecer um pouco, para se mostrar um pouco, e iniciou um trabalho que registra, digamos assim, em imagem, muito dos seus ensinamentos, dos seus pensamentos, para chegar mais longe, para fazer chegar mais longe esses pensamentos, pensamentos esses que poderão, um dia destes, aparecer num pequeno ecrã mais próximo, mas dos quais nós, a que tivemos acesso, retirámos alguns certos. Eu sugeri que pudéssemos mostrar o primeiro desse excerto com esta particularidade, que durante este pequeno excerto vamos ver uma mensagem, uma imagem que hoje podemos perguntar se não seria premonitória, mas vejamos primeiro... Olha, eu queria só retificar uma coisa, é que não fui eu que tive a ideia de aparecer, foi uma aluna minha, que é a Conceição Pinho, que trabalha em televisão e que me convidou para produzir este programa e eu aceitei. Mas se era a altura certa, também não aceitaria, exato, não é? Mas era realmente a altura certa. Pois. Eu depois fui ver e percebi que era exatamente a altura certa. E nós vamos ver aquilo que poderão ver mais tarde, num tamanho mais alargado, mas apenas agora com um pequeno excerto. Vamos falar hoje na viragem dos tempos. Viragem dos tempos é uma frase que soa a qualquer coisa de grandioso, até assustador. O que é isso da viragem dos tempos? Eu diria que, de um ponto de vista cósmico,
o tempo está sempre a virar, ou seja, o tempo está sempre a criar novo tempo, ou seja, tudo está sempre a morrer e a acontecer. O universo é essa sequência contínua de movimento, a expansão e a propor uma evolução. No entanto, há momentos em que alguma coisa converge para mudanças mais radicais. Há momentos que eu poderei chamar momentos de crise civilizacional. Momentos em que o mundo acaba, em que uma determinada cultura, uma determinada civilização, um determinado momento histórico, uma forma de ver a vida e receber a vida chega ao seu limite. Porquê? Porque os homens exatamente não souberam sintonizar com uma ordem maior. Todas as crises civilizacionais foram momentos foram ciclos em que a cultura e a civilização culminou e depois entrou em decadência. Isto não significa que tenha que ser sempre assim. Não significa que as coisas tenham sempre que acabar de um modo que eu poderia chamar triste, para outra civilização começar e criar exatamente os mesmos equívocos e voltar ao mesmo culminar e voltar à mesma decadência. Porque é que eu há pouco dizia que parecia premonitório? Porque naquelas imagens, há uma delas em que vemos algo que nós hoje, enfim, parece a silhueta de uma cidade, da qual sobressai uma torre, da qual parece ter saltado uma coroa, simbolizando aqui o poder, o status, digamos assim, depois de ser atingido por um raio que provoca aquelas chamas. Ora, isto foi gravado muito antes do dia 11 de setembro. Já ali falava da decadência da civilização que chega ao limite, dos homens que não estão em sintonia. Daí a minha expressão de premonitório. Não sei se quer comentar ou discordar. Digamos que o que aconteceu e foi terrível é um sinal dos tempos. É um sinal da violência e da irracionalidade e da falta de harmonia e de equilíbrio que acontece hoje no mundo e na mente das pessoas. Quer dizer, a violência ainda é considerada a forma de resolver os problemas e, enquanto assim for, essa violência vai criar mais violência e nós não saímos de um ciclo infernal, não é? Vamos agora ter a oportunidade de ver outro excerto também deste seu trabalho. Vamos então olhar para mais uns breves segundos. Vamos falar da astrologia. Vamos falar da astrologia como linguagem simbólica, sagrada e reveladora de uma ordem maior. É essa a sua verdadeira dimensão. A astrologia é um ensinamento que tem poder de nos revelar, através dos seus símbolos, a intenção inteligente presente no universo. O universo é um espaço vivo, programado para uma evolução. Ele vem de um passado, vai para um futuro. Ele está inacabado, está em expansão, como nós próprios. Somos seres, sistemas, também inacabados e em expansão. Nós vimos de um passado para um futuro e estamos igualmente a viver, cada um de acordo com as energias com que nasceu, que neste caso nós podemos definir como o tema astrológico. Estamos a viver um projeto que é o nosso e que é igualmente o projeto do universo. E esse universo revela-se a cada momento na sua intenção, a partir de todas as situações que nós vamos atrair como experiência de vida. Mais um excerto? Exatamente. Falava há pouco então da forma violenta com que o mundo vive hoje em dia e pensa que, de alguma forma, se nos virarmos com conhecimento para a astrologia, podemos alterar estes comportamentos? Com certeza. O homem? Com certeza. Porque eu penso que o que cria a violência, em última análise, é o medo e a ignorância. E se nós nos conhecermos e conhecermos leis que nos regem e que nos dizem, por exemplo, que violência atrai violência e que não há como resolver pela violência, nós vamos trabalhar os nossos medos. Vamos tentar equilibrar-nos. Desculpe interrompê-la. Medo de quê? Do desconhecido? Medos existenciais. Todos nós trazemos um grande vazio existencial para resolver, que em astrologia nós podemos identificar com a Lua.
não só, e trazemos memórias do nosso passado. Nós somos uma memória ambulante, a gente não suspeita até que ponto as nossas células estão carregadas de memória. E memórias de coisas dramáticas, muitas vezes, que trazem registros pesados de dores, de sofrimento e de experiências às quais nós não soubemos dar significado. E essa memória pesa-nos e reduz-nos a nossa relação com a vida e condiciona o nosso comportamento e os nossos atos e a nossa mente. Mais à frente, num de outros excertos que nós vamos mostrar, há de falar sobre o karma. Mas eu não resisto a perguntar-lhe agora, porque estou a ouvi-la e estou a pensar ainda nesta questão que nos trouxe a esta conversa, sobre a violência, que gera violência. A primeira pergunta que eu gostava de fazer era o que é o karma? Para saber se a ideia que eu tenho é correta. O karma é uma lei, é a lei do karma. E é uma lei que ensina, de resto vai aparecer aí no programa, que toda a ação provoca uma reação de idêntica qualidade nesta ou noutra vida. Que normalmente, quando pensamos em karma, pensamos em pessoas, não é? Não. Agora eu pergunto, os países também têm karma? Tudo tem karma. Karma é uma consequência energética. Digamos que o universo é dividido, o universo é dual, o universo nasce de uma polaridade, de dois polos opostos, que nós podemos chamar, por um lado, a luz, por outro lado, a matéria, que geram todos os movimentos e que dão origem aos ciclos, e, portanto, onde há energia, e que criam a energia, e onde há energia há sempre dois polos. Há sempre o masculino e o feminino, onde há eletricidade, onde há vida, há sempre divisão. Não é? E essa divisão significa que o universo, houve alguém que lhe chamou, e eu também digo isso no programa, uma câmara de eco. Ou seja, eu passo para o éter, para o ar, uma ideia, ou passo um ato, ou passo um pensamento, ou uma ação, e rigorosamente isso é-me devolvido com a mesma qualidade com que eu projetei. Isto é terrível e é rigorosamente verdade. Nós devemos de ver aqui uma das imagens que escolheu na altura para ilustrar esta ideia. É de um círculo também, que se divide, o universo. Isso são leis de um conhecimento muito antigo, que é o taoísmo, que eu diria que é o conhecimento mais antigo. E que nós vamos ver já a seguir, mas tenho esta questão. Dá a impressão, a nós que estamos leigos, estamos a saber muito pouco ainda sobre isto, que o universo, a cisão, a separação, se dá sempre no mesmo sítio, que é ali para os lados do Médio Oriente. Há ali algo que atrai esses polos opostos? Não. O que vem do Oriente, e não é do Médio Oriente, é do Oriente mais antigo, é a sabedoria que ensina. Mas não estava a referir a esse Oriente, estava a referir às guerras, aos conflitos que há. Há um foco de violência, é evidente. O que é que tem aquela zona do planeta que faz com que o choque seja sempre ali? Ou nasce ali? Isso é uma boa pergunta e talvez não lhe saiba responder. Mas digamos que onde as pessoas têm mais fanatismo é onde a violência se vai instalar. E o fanatismo é uma adesão emocional a valores pseudo-espirituais que não integram a energia da alma, a energia do coração. E sempre que os povos têm identificações espirituais, religiosas, portanto, totais, em que projetam toda a sua energia numa fé, entre aspas, que não integra a verdadeira lei ou a verdade do universo, que é a harmonia e a unidade, obviamente que isso gera radicalismos e tensões muito violentas, percebe? Mas vamos deixar então o Médio e o Próximo Oriente e vamos mesmo para o Oriente, com a ajuda deste trabalho que nós estamos dando a conhecer um pouco esta tarde. Nós temos a primeira lei do Tao, que diz: no círculo da perfeição, todas as dimensões do ser estão inseparavelmente unidas. O círculo da perfeição é a unidade. Isso é simbolizado por um círculo, pode ser simbolizado por uma esfera. A esfera é o símbolo do todo. Portanto, onde há um círculo, onde há perfeição, há união e, ao mesmo tempo, não há movimento. Há estaticismo. Então, o que é que acontece? E agora vem a segunda lei do Tao. Deu-se uma quebra no campo da unidade. O que é que isto quer dizer? Que o universo dividiu. Que o universo, que a unidade cindiu. E ao cindir, obviamente, que a imperfeição veio ao mundo e aconteceu o universo. No sentido que a dualidade é exatamente a expressão de toda a inter-relação das forças cósmicas. Isto poderá querer dizer que para termos a perfeição de novo tem que haver... Temos que regressar à unidade outra vez, temos que reencontrar a unidade outra vez. E como é que isso poderá acontecer, afinal?
Pela energia do coração, não há outra maneira, pela aprendizagem do amor. Outra vez o coração, não é? Ainda há pouco estávamos aqui a falar do coração, que é preciso para os sem-abrigo. Só o amor une. Porquê? Porque do ponto de vista energético é importante que as pessoas percebam que tudo é energia. E eu costumo dizer que a cultura do futuro vai ser uma cultura energética, não uma cultura de conceitos, de ideias abstratas, mas de compreensão como é que os jogos de forças funcionam. Ora, o que acontece é que nós estamos entre a Terra e o céu. Nós somos um ser que recebe energia da Terra, e a energia da Terra ainda está ligada ao magma, à violência do fundo da Terra, que é um remanescente da explosão primordial, que nos chama exatamente para todos os comportamentos ainda de violência e de agressividade e de sobrevivência. E depois estamos ligados às energias do céu, que são as energias de inspiração, é a inteligência, é a criatividade, é a intuição, é tudo aquilo que nos faz ir para além daquilo que conhecemos e nos dá outra dimensão maior a que nós aderimos. É a percepção, digamos, de algo mais. Deixa-me só acabar. E essa força do céu e essa força da terra têm um ponto de síntese, que é aquilo que os orientais chamam o chakra do coração. Que quando nós começamos a trabalhar essa energia, nós ficamos bem ligados à terra, bem ligados ao céu. E a partir daí estamos em paz, estamos em harmonia e estamos capazes de criar um mundo melhor. Com certeza quem está em casa e ouvindo a Maria Flávia falar da solução para esta desarmonia atual, pensa, mas isto nem daqui a não sei quantos anos, isto é muito, muito difícil conseguir criar essa harmonia, não é? Essa harmonia, por cima, depois termos falado nas guerras e não pode vir de um consenso coletivo, não é? Tem que vir da descoberta individual de cada um. Por isso é que a astrologia aparece a dizer a cada um como é que ele tem que viver o seu projeto. Digamos, eu tenho que me trabalhar, você tem que se encontrar à sua maneira, com as suas energias, perceber como é que vai chegar a essa harmonia com os seus ciclos de vida, com as suas crises. Portanto, a astrologia dá o mapa da viagem que nos diz como é que cada um de nós lá chega. Portanto, é por uma via individual, por uma via de entendimento pessoal do nosso próprio destino e pelo facto de aprendermos a dar significado às experiências que vamos atrair, que nós um dia chegaremos a essa consciência. E se cada pessoa, uma a uma, chegar a essa consciência, um dia muita gente cria um mundo melhor. Mas, Maria Flávia, temos que chegar a essa consciência sempre através da astrologia? Não, eu penso que a astrologia é uma via muito direta e muito mais fácil e mais rápida até. Agora, eu penso que uma pessoa que queira a verdade, que se interrogue verdadeiramente para saber porque é que nasceu e o que é que anda a fazer, a vida vai guiá-la até ela chegar às pessoas, ou aos livros, ou às coisas que poderão ser o caminho do seu encontro com o sentido da vida. Vamos abrir esta nossa conversa a quem está do outro lado e para quem estamos a conversar. Vamos até às Mercês, onde está a Célia Prazeres, em direto connosco. Boa tarde, Célia. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Faça o favor de entrar. Primeiro de tudo, eu quero agradecer à Maria Flávia, porque eu acho que ela é uma pessoa espetacular. Eu sempre que ouço alguma coisa dela, não a conheço, pronto, a conheço pela televisão, fico assim super encantada. Porque acho que ela transmite-me uma calma excepcional. É uma mulher inteligentíssima, o que hoje em dia na astrologia existe realmente, enfim, entendo, não é? É uma mulher com umas qualidades que eu acho, pronto, é uma maravilhosa. E um beijinho imenso, imenso, imenso. Isto em primeiro lugar? Continuo, em primeiro lugar. Depois, para vocês, os meus parabéns, porque me proporcionam umas tardes fantásticas. Obrigado, obrigado. Vocês são ótimos também. Obrigado. É assim, eu fico muito curiosa quando ouço falar de astrologia. Nunca consultei nenhum. Não lhe vou dizer que acredito muito ou que acredito pouco. Tenho sempre uma dúvida imensa. Mas há bocado, quando ouvia falar do karma, eu por acaso aqui em casa aplico isso muito. Eu tenho uma relação aqui em casa com a pessoa com quem casei, uma relação péssima, não é? É uma relação de amor-ódio. Não sei explicar bem. E eu emprego muito o termo, mas que raio, mas o que é que eu fiz? Que karma da minha vida? Eu nem sei porque é que aplico essa dita frase, não é? Mas às vezes eu interrogo-me também, afinal, o que é que eu ando a fazer aqui? Eu gosto tanto de mim, gosto tanto das outras pessoas, porque é que as minhas coisas não me correm bem, caramba? É essa pergunta que se a sua energia é tão positiva, porque é que não atrai só energia positiva, exatamente, não é? É que é assim muita coisa ruim. Quem tem muitos problemas vem falar comigo, as coisas em casa é em cima de mim. E eu às vezes passo a expressão, mas às vezes eu passo-me um bocado também, não é? Pronto, porque não entendo bem. E se calhar acho que já teria alguma coisa para me dizer, sei lá. Não sei, eu sou um pouco... Eu, como digo, sou muito honesta, sou um pouco cética. Só quando ouço esta mulher é que consigo acreditar. Então vamos trazer esta questão para a nossa conversa. Vamos ver o que a Maria Flávia poderá dizer. Vocês, e um abraço. Obrigado, um beijinho. Muito obrigada. Maria Flávia, eu continuo linda.
Aí está. Se quiser agradecer desde já. Muito obrigada por tudo o que disse a meu respeito. Eu posso afirmar, digamos, com 32 anos de vida astrológica, que nada nos acontece por acaso. Portanto, tudo o que nos acontece pertence ao nosso destino. Nós atraímos, lá estão as tais leis da atração. Se não era a experiência do vizinho, não era a nossa. Portanto, é interessante que a gente se pergunte, é importante, porque é que eu atraio isto, com certeza. Agora, eu atraio porque há em mim uma dor, ou um medo, ou uma resistência que ainda não sabe fluir com aquela experiência da melhor maneira. Uma crise é sempre um conflito, é sempre uma opção, obriga-me sempre a pôr em causa, obriga-me a ir mais fundo nos meus medos, nas minhas inseguranças. Ora, isso não é para a gente, digamos, eu costumo dizer que o universo não faz isso para nos torturar. Isso acontece para que a gente tenha oportunidade de se libertar delas. Ou seja, porque muitas vezes a gente nem sonha as inseguranças que estão em nós. E quando vem a crise, ou quando vem aquela pessoa pôr o dedo na ferida, nós, está aqui uma ferida, não é? E isso não é negativo. Nós temos que pensar que isso é a oportunidade de a gente perceber que há uma ferida em nós que nós temos que trabalhar. Onde é que está aquele medo, ou aquele trauma, ou aquele sentimento de abandono, ou aquele sentimento de culpa. Isso são tudo memórias que nós trazemos. Portanto, esse karma todos o temos, todos trazemos muita memória, e o que a astrologia ensina é exatamente que tipo de crise é que nós vamos entrar. Portanto, vai-nos como que revelar as situações que nos vão proporcionar libertar dessas memórias através dessas crises, porque não há possibilidade nenhuma de evoluir sem passar por uma crise, não é? E se pensarmos que é assim com cada indivíduo, e se pensarmos que a ação de todos os indivíduos é assim também, então temos que olhar para a história feita pelos homens de uma outra forma completamente diferente daquela que aprendemos nos manuais na escola, não é? Digamos, os homens são responsáveis pela história que eles criam, e se criaram uma história de violência, de guerras e de medo e de sofrimento, foram eles que a criaram pela sua ignorância e pelo seu medo. Mas há a influência dos planetas também. Há a influência dos planetas. Se calhar pegamos nesta deixa para irmos ver esse excerto do seu trabalho, que mostra de facto como, se calhar, podíamos olhar para a história, inclusive até para a história de Portugal. Com outro significado. Exatamente. Com outra dimensão. Com outra dimensão. Exatamente. Ao Plutão, em Escorpião, ele veio exacerbar a violência, como ele faz sempre, de 250 em 250 anos. Ele passou sobre a humanidade, ele passou sobre a humanidade, porque tudo o que passa, passa sobre a humanidade. No século I a.C., no tempo de Roma, ele passou no século XII, no tempo das Cruzadas, ele passou no século XV, no tempo das catedrais e digamos, da exacerbação da violência e do fanatismo dogmático espiritual. Ele passou no século XVIII. Ele passou agora. Entrou em Escorpião, no seu signo, a exacerbar. E vejam que todas estas datas dão convulsões profundas na história da humanidade, dão convulsões profundas na dinâmica dos tempos, na dinâmica da expansão da consciência dos homens. E então ele passou em Escorpião. E nós estamos a viver, eu diria ainda, as consequências disso. Os anos 80, a década de 80, a década de 90, foram décadas terríveis do ponto de vista de violência. Nós vemos os filmes, estes filmes inacreditáveis, onde já não se pode imaginar mais violência possível. Isto é uma herança. Não se pode imaginar mais violência possível. Isso é o que nós achamos todos os dias, à hora do jantar. Quando acaba o telejornal, pensamos, mas amanhã é impossível que surja algo mais violento do que hoje, mas surge sempre algo mais violento. Os chineses têm uma frase bonita que também tem a ver com as leis do universo. Dizem, as coisas têm que chegar ao limite para virar no seu contrário. Ou seja, tem que se ir ao limite da violência para se poder denunciar que a violência não faz sentido. Muitos de nós já chegamos ao limite. Mas estamos no limite da violência, por isso é que as coisas estão a mudar. Claro que é por isso. Digamos que o limite da violência foi realmente a década de 80 à década de 90. Nós agora ainda estamos a continuar, mas digamos ao nível da mentalidade coletiva, as pessoas já não estão de maneira nenhuma com a mesma segurança dessa violência que tinham há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás. Começam a interrogar-se e começa a haver movimentos que já põem isso em causa e que pedem harmonia e que tratam as pessoas com produtos naturais. Quer dizer, começa tudo a caminhar para uma outra realidade, que é aquilo que se chama Nova Era, não é? E quando é que acha que vamos estar todos em sintonia para essa nova era? Olha, eu não posso responder-lhe a isso, porque eu acho que há uma coisa que se chama livre-arbítrio. Cada um tem que optar por aquilo que quer. Eu costumo dizer que nós temos que optar se queremos viver, continuar a viver nas trevas ou caminhar para a luz. Isso é uma decisão nossa.
Ninguém nos obriga, nem os planetas. Portanto, se os homens quiserem mudar, e eu penso que informação como esta é muito importante para as pessoas perceberem que podem mudar, se as pessoas quiserem buscar nova informação, eu já há livros fantásticos de todas as naturezas, sobre esoterismo, sobre espiritualidade, se as pessoas quiserem ir buscar uma nova informação e perceberem que têm que transformar a sua mentalidade e a sua visão do mundo, isso eu não tenho dúvida nenhuma de que o mundo muda. Aquele excerto que nos fala sobre a influência dos planetas na história fez-me pensar na própria história de Portugal. Sim. Que nós aprendemos, enfim, ou julgamos que aprendemos, e que, visto nesta dimensão, faz-me questionar se os descobrimentos, se determinados feitos dos nossos tudo isso navegadores... corresponderam a momentos históricos fundamentais. Digamos que os planetas que agem sobre a história são os planetas lentos, que têm ciclos muito mais longos, não é? Neste caso, Urano, Neptuno e Plutão, que, de algum modo, por exemplo, na Idade Média, eles ainda não tinham aparecido, não é? Urano apareceu no século XVIII, Neptuno no século XIX e Plutão no século XX. O que é que isto quer dizer? Que os homens ainda não estavam capazes de interiorizar a proposta de transformação que eles vêm trazer à humanidade. No entanto, eles estavam lá e passavam nesses ciclos e produziram os seus efeitos. Só que a humanidade ainda não sabia reconhecer isso do ponto de vista de consciência. Por exemplo, quando o Urano passou, que é o planeta da liberdade, foi a Revolução Francesa, em que as noções de liberdade, igualdade e fraternidade são noções revolucionárias e fundamentais na evolução da humanidade, foram captadas pelo espírito dos homens, mal captadas, com muita violência à mistura, mas foi a primeira vez que isso foi recebido como uma verdade. E por aí fora. E o Plutão também apareceu no século XX, numa altura, ele veio obrigar as pessoas a porem-se em causa, a aceitarem morrer e renascer, digamos, toda a adesão à psicanálise e ao entendimento de nós próprios mais profundo é do século XX, porque antes os homens não se trabalhavam interiormente, e ele aí apareceu. Só que, antes disso, ele já vinha de 300 em 350 anos, a passar sobre a energia de Escorpião, sobre o signo de Escorpião, que é o seu próprio signo. E aí criou, como eu expliquei ali, momentos históricos fundamentais de violência limite e de transformação. Olhando isto de uma forma assim muito pragmática ou até materialista, qualquer governo devia ter um astrólogo ao seu lado. Eu diria qualquer governo, qualquer pessoa, qualquer nação. Presidente da República. Digamos que a astrologia está muito, digamos, no começo de uma nova astrologia, quer dizer, a astrologia existiu sempre há milhares de anos, não é? Mas agora está a surgir uma astrologia realmente com uma visão mais atualizada. E é essa visão que eu não tenho dúvida nenhuma que irá iluminar os governos e os dirigentes. E o mundo é uma questão de tempo. Eu diria, eu dava, não sei, nem chega a 100 anos para a astrologia ser realmente uma linguagem assimilada pela cultura do tempo. Falávamos há pouco de karma. Exatamente. E se calhar está na altura também de ouvirmos a Maria Flávia neste excerto, neste pequeno excerto que aqui temos, precisamente a falar um pouco e a explicar-nos um pouco do que é o karma. Claro que de todas estas leis nós vamos chegar a uma lei básica e essencial de que as pessoas falam, mas de que desconfiam muito e que não conhecem, que é a lei do karma. Então, a lei do karma é uma lei que nos ensina que toda ação produz uma reação de idêntica qualidade vibratória. E a lei do karma acrescenta nesta ou noutra vida. Ora, aí está. Lembrando um pouco aquilo que já falámos aqui há instantes. Estamos quase a terminar a nossa conversa, mas pegando nesta ideia do karma, acredita que é possível nós encontrarmos com uma vida anterior nossa? Sim, quer dizer, fazer terapias de regressão, é como está a perguntar. Por exemplo, ainda ontem aqui nessa mesma falámos aí de regressão. Pois. E a propósito da hipnose também. Com certeza. Eu diria que as pessoas não vão ao passado, as pessoas vão à memória das suas células. Porque obviamente que nós andamos aqui há muitas vidas a cumprir este nosso projeto de ascensão da matéria para o espírito e a ganhar cada vez mais consciência de quem somos e trazemos muita memória. E há memórias, as tais memórias dolorosas, de experiências às quais não demos significado. E tudo está nas nossas células. Portanto, nós podemos, se as pessoas entrarem em alfa e forem induzidas... Entrarem em alfa, peço desculpa. Ou seja, entrarem numa vibração, que é aquela vibração um pouco entre o adormecer e o acordar, e é mais propícia, podem fazer isso através de uma hipnose mais profunda, mas não é preciso, nem momentos mais propícios também. Eu normalmente, quando faço essas coisas, vou ver a altura melhor em que a pessoa está mais receptiva, ou mais aberta, ou mais capaz, e é evidente que as pessoas aí vão diretamente aos núcleos de dor e à experiência, à memória das experiências que as traumatizaram.
E depois aí pode haver um encaminhamento para as pessoas se pacificarem com essas memórias terríveis e dolorosas e libertarem-se delas. E obviamente que isso é extraordinário. Quem for ao site, ou digamos às páginas do Kiran, o Centro Português de Astrologia, que está em www.browser.pt/Kiran, julgo que ainda é este, encontra logo uma frase de Mahatma Gandhi que diz: há causas pelas quais estou disposto a morrer, não há nenhuma causa pela qual esteja disposto a matar-me. Uma pequena grande diferença, não é? Porquê que escolheu esta frase para servir logo de abertura para quem visita o Eu site? escolhi essa frase, digamos, essa frase veio na consequência de um programa de astrologia onde eu fui chamada, as Noites Marcianas, 3 dias antes da guerra começar. E eu senti que era a frase que tinha que ser dita, que tinha que ser passada. Eu estava a sentir que as pessoas queriam a guerra, que ela era inevitável. Eu estava nesse momento com uma grande tensão, porque estava a sentir o horror e o equívoco que tudo isso representa. E foi-me dada nesse dia também, não quero nada para casa, alguém que me veio com essa frase. Eu disse, é a frase-chave para eu ir dizer à televisão. E pronto, e disse-a no fim do programa, e houve até uma ovação, aqueles meninos fazem aquelas festas quando acaba o programa, e eu senti esta frase, foi plasmada no éter, ela ficou no ar, mesmo que as pessoas não a entendam ainda. É uma frase extraordinária, eu vou repeti-la. Há causas, que disse o Gandhi, há várias causas pelas quais eu estou disposto a morrer. Não há nenhuma pela qual eu esteja disposto a matar. Isto significa o respeito pela vida. E a vida é a própria essência do universo. A vida é Deus, por outras palavras. A vida é tudo aquilo que nos faz estar aqui e nos dá a oportunidade de sermos melhores. Portanto, enquanto a humanidade não respeitar a vida como um absoluto, ela não tem como criar um mundo pacífico, harmonioso, feliz, no sentido de uma terra para todos os homens em que eles possam sentir-se bem e partilharem quem são. Maria Flávia, ficaram aqui muitas ideias para em casa também as pessoas as poderem trabalhar. Muito obrigada por ter estado neste Via Muito obrigada Aberta. também. Obrigado. Muito obrigada. Precisamos sempre de momentos como estes aqui nas nossas tardes. Muito obrigado pela sua presença e os seus ensinamentos também.